Vou então convidar para a mesa, para este último painel do dia, as oradoras Isabel Mendinhos, da Rede de Bibliotecas Escolares, e Teresa Pombo, do Plano Nacional de Leitura. A moderadora é Rosa Caetano, diretora do Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira. Isabel Mendinhos é licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa e mestra em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares pela Universidade Aberta. Foi professora, bibliotecária e coordenadora interconselhia. Atualmente é membro da equipa do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. Teresa Pombo é docente de português e mestra em Ciências da Educação na área das tecnologias educativas. Exerceu entre setembro de 2010 e julho de 2017 funções na Direção-Geral da Educação, onde coordenou diversos projetos a nível nacional e europeu. Exerce neste momento funções no âmbito do Plano Nacional de Leitura, onde trabalha as ligações entre as literacias da leitura digital e dos média. Então, muito boa tarde. Sei que este é o último painel e ser o último nem sempre é fácil, mas também os últimos são os primeiros, por isso acreditamos que ainda vão estar com alguma paciência e alguma motivação para ouvir, ainda por cima falar de um tema que para mim me diz muito, porque para além de já fui diretora e sou diretora de escolas de agrupamentos já há alguns anos, mas também fui coordenadora na altura chamava-se a BECRE, não é? E por isso este painel diz-me muito. Falando em ambientes educativos inovadores, eu estava daquele lado e estava aqui um pouco a moer-me quando estavam a falar, realmente o pré-escolar tem, mas a biblioteca tem. São desde há muitos anos ambientes inovadores educativos. A própria dinâmica do espaço é aquilo que estava naquele mapa em que temos vários espaços e aí os alunos conseguem realmente fazer trabalho de projeto, fazer trabalho de pesquisa e trabalharem em conjunto. Também tem sido, e eu sei porque tenho acompanhado o trabalho dos professores bibliotecários, um grande desafio fazer com que o conhecimento não seja algo compartimentado, mas sim algo articulado. E a biblioteca é o espaço onde essa articulação pode e deve acontecer. Por isso, o espaço biblioteca transforma-se como um instrumento facilitador para a aplicação daquilo que é a flexibilidade curricular, que hoje é o grande desafio lançado aos agrupamentos. Quanto ao Plano Nacional de Leitura, estão aqui também, vai ser um dos temas que também vai ser desenvolvido neste painel e entra naquilo que é chamado o perfil do aluno, e entra naquilo que são as nossas competências leitoras, que faz parte do ser humano, a formação integral do aluno, a formação integral do aluno enquanto pessoa passa essencialmente pela leitura, é algo de fundamental. Eu estive desde manhã a ouvir e realmente falaram-se em várias situações de inovação, flexibilidade, mas também de alma cheia, de experiências. E eu diria que a biblioteca pode ser e deve ser o coração da escola. É aí que está o pulsar e é a partir daí que toda a inovação e toda a experiência também se pode depois disseminar pelo resto. Mas não é a mim que vem, obviamente, ouvir falar, são estas duas senhoras que aqui estão, a doutora Teresa Pombo e a doutora Isabel Mendinho. Passo então a palavra, será a primeira, não é? Sim, posso... Se calhar é melhor. Tenho que, antes de começar, abrir aqui. Ora,
Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui presente, que me foi endereçado pelo Pedro Rafael, a quem muito prezo, como ele sabe. É com muito gosto que venho aqui a estes encontros da Beira Baixa, onde se encontra uma parte das minhas raízes. E quero agradecer também a introdução que foi feita pela nossa moderadora, que não poderia ter sido melhor. Eu acho que metade da minha intervenção, se calhar, já se dispensava com aquilo que ela acabou de dizer. Eu devo dizer que, como devem imaginar, eu já estou muito próximo do fim da minha carreira e não vivi nunca uma época em que se tenha debatido tanto a educação como agora. Não é uma experiência exclusiva das bibliotecas, embora nós vivamos ao longo do ano muitos encontros organizados pelas redes concelhias de bibliotecas, em que a educação é debatida, mas a todos os níveis. E eu acho que isso só pode ser um bom sinal de que estamos, de facto, a fazer um caminho na área da educação, por muito que as opiniões se confrontem, e é bem necessário que elas se confrontem. Então, eu venho falar-vos do papel da biblioteca escolar na flexibilização curricular. O que é que a biblioteca escolar tem para oferecer? Ela tem, para além de um espaço que é agradável, de recursos muito variados, que podem ser impressos, digitais e online, tem também equipamentos, sabemos que não são os que gostaríamos de ter, não são os da última vaga, não temos a internet que todos esperamos que vir a ter, num sentido de maior rapidez, maior largura de banda, tudo isso, mas temos esses equipamentos à disposição. Mas temos muito mais do que isso. As bibliotecas começam por estar integradas num programa, que é a Rede de Bibliotecas Escolares, cujos princípios, que datam de 96, e coincidem com os do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Eu trouxe apenas algumas citações para vos mostrar essa coincidência plasmada no texto dos documentos. Por exemplo, no perfil dos alunos diz-se assim, no prefácio: daí considerarmos as aprendizagens como centro do processo educativo, a inclusão como exigência e a compreensão da realidade obriga a uma referência comum de rigor e atenção às diferenças. Entretanto, no quadro estratégico da Rede de Bibliotecas Escolares, diz-se: as bibliotecas promovem a igualdade de oportunidades no acesso ao conhecimento e ao exercício da cidadania. São laboratórios de aprendizagem, apoio e experimentação, desenvolvendo neste sentido práticas integradoras que combatem a exclusão, o insucesso e o abandono escolar e constituem uma importante mais-valia social. A coincidência é patente, embora sejam documentos com datas muito diferentes. No perfil, lê-se a escola enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que precisam de mobilizar, tem que se ir reconfigurando para responder às exigências destes tempos, de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas. E num dos nossos documentos, do qual eu já vou falar só um bocadinho, que é o Aprender com a Biblioteca Escolar, podemos ler: estas literacias compreendem um conjunto de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores de caráter transversal, indispensáveis a um ensino de qualidade, capaz de responder às exigências formativas do mundo atual e de educar para o pleno exercício da cidadania. Além desta coincidência de princípios, que eu acho que é muito importante e também nunca esteve tão presente entre os princípios que norteiam a rede e os princípios educativos mais gerais, nós temos profissionais com formação e com experiência de colaboração, que é algo que eu considero que é muito importante, aliar estas duas coisas: o conhecimento, a formação, a familiarização também com o mundo digital e o hábito,
o gosto e a vontade de colaborar. Depois temos um dos documentos orientadores, muito virado para a prática, que é um referencial de aprendizagens a desenvolver com a biblioteca escolar e que se chama Aprender com a Biblioteca Escolar. Este documento está ao serviço dos projetos de flexibilidade. É um documento que é facilitador desses processos. Ele contempla as áreas de trabalho das bibliotecas, que são as literacias, obviamente, digamos que o centro nevrálgico do trabalho da biblioteca é o desenvolvimento das literacias, e incide nas áreas da leitura, dos média e da informação, sendo que depois a literacia digital aparece transversalmente a todas as outras áreas. Este documento, consideramos nós, que promove a colaboração com uma ou mais disciplinas ou áreas, desde sempre, mesmo na altura em que, a nível educativo, a incidência era muito na transmissão de conhecimentos. A biblioteca manteve, como eu costumo dizer, uma janela aberta. É esta ideia de que é preciso colaborar e é preciso desenvolver competências, ainda que a palavra tivesse estado proscrita durante um tempo. Eu lembro isso como uma necessidade, porque eu acho que a história é também para nós lembrarmos o que é que está imediatamente atrás de nós e mais atrás de nós, por aí fora. Portanto, competências durante um certo tempo foi uma palavra proscrita e neste momento deixou de ser e nós temos que prezar isso. O documento contém estratégias de operacionalização e exemplos de atividades, muitos dos presentes conhecem-no bem. Em 2016-17, ele já foi aplicado, esteve em fase piloto e foi sendo feita muita formação dos professores bibliotecários e de outros professores para a aplicação deste referencial, e em 2016-2017 ficou digamos que em aplicação livre, nunca foi dito que era obrigatório, mas foi aplicado em 1280 escolas, registadamente, em 53% das bibliotecas. Entretanto, foi publicada a sua última versão, alargada ao secundário, e neste ano que agora termina, iniciou-se uma experiência piloto em 35 escolas do ensino secundário. E eu trago-vos aqui alguns testemunhos dessas escolas participantes na experiência piloto, ainda não estão identificadas aqui, mas vai ser feito um relatório formal desta experiência que será publicado no início do ano letivo que vem, durante o primeiro período. Então, por exemplo, uma escola definia assim o contexto em que ia aplicar o referencial. A articulação entre a biblioteca e as disciplinas de português, biologia e geologia, física e química A e cidadania e desenvolvimento, com base num exemplo que consta na última edição do Aprender com a Biblioteca Escolar, cujo título é A Ciência ao Alcance de Todos. E a avaliação que eles fazem é esta. Eles dizem que o trabalho permitiu a articulação interdisciplinar, desenvolveu competências dos alunos nos domínios da aquisição de valores para a cidadania ativa, porque eles incluíram aí uma campanha para o desenvolvimento sustentável, a autonomia na pesquisa e no tratamento da informação, portanto, convém nós termos presente a articulação com as áreas do perfil dos alunos ainda presentes, não é? A utilização de aplicações informáticas e o respeito pelos princípios da propriedade intelectual. Outro testemunho. Com o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, conseguimos operacionalizar cidadania e desenvolvimento também ao nível da avaliação. Eu lembro que foi falado aqui do facto de cidadania e desenvolvimento não ser uma disciplina no secundário e ter ficado com um caráter transversal. E essa transversalidade colocou, naturalmente, alguns problemas ao nível da avaliação. E este é o testemunho de uma escola
em que, usando como recurso o aprender com a biblioteca escolar, entendem que isto foi facilitador também ao nível da avaliação. Outro testemunho diz: o conhecimento do documento tem levado a que os docentes envolvidos procurem a biblioteca enquanto parceiro. Descobrem não só os seus recursos físicos, que a maior parte sabe que existem, mas também, e essencialmente, o serviço de apoio às atividades curriculares que a biblioteca escolar e o seu professor bibliotecário podem prestar. Isto que aqui foi dito pela nossa moderadora, de facto, o professor bibliotecário e os recursos da biblioteca e o espaço da biblioteca, tudo em conjunto, podem ser aliados e estão disponíveis para serem aliados preciosos nos projetos de flexibilização, idealmente. Nos outros que não sejam tão flexíveis, também, mas eu penso que fazem um grande serviço ao nível da flexibilização. Numa outra escola secundária, neste caso de Lisboa, no contexto as pessoas descreveram assim: o panorama da turma era muito heterogéneo. 5 alunos estrangeiros, 4 dos quais sem um domínio sequer instrumental da língua portuguesa, tampouco do inglês. Uma parte muito significativa, mais de 40%, a repetir o 10º ano. Os alunos foram divididos em 3 grupos de trabalho e, embora tenha havido atividades comuns, os grupos desenvolveram tarefas diferenciadas. Foram sempre apoiados pelo professor bibliotecário e a professora de desenho em articulação. Relativamente à avaliação, é dito o seguinte: os alunos aprenderam que desenvolver as capacidades e aprofundar os conhecimentos depende essencialmente das atitudes. Provavelmente aprenderam também a importância de desenvolver o sentido da responsabilidade. Agora espero que passe este testemunho da diretora do agrupamento de escolas de Constância, que teve a amabilidade de gravar um testemunho para nós, e eu só trouxe aqui um pequeno excerto, espero que o som me permita passá-lo, que seja possível. Neste ano tive a possibilidade de conhecer melhor este documento, porque ele foi trabalhado no agrupamento de Constância enquanto projeto piloto no ensino secundário. E se já anteriormente considerava que as bibliotecas são centrais no trabalho do agrupamento e são importantes, com o desafio do projeto de autonomia e flexibilidade, esta importância torna-se ainda mais relevante. Se há aprendizagens essenciais bem definidas, são aquelas que se encontram neste documento. Permitem trabalhar todo o currículo, por outro lado, permitem trabalhar além do currículo, em aspectos que são do interesse dos alunos, que satisfazem as suas necessidades e, sobretudo, respondem às suas curiosidades. Por outro lado, o referencial está perfeitamente articulado com o perfil do aluno. Constitui, talvez, no meu entender, o que mais explicitamente converge com a concretização e materialização do perfil do aluno quando propõe uma matriz indutora de conhecimento. Trabalhar com as bibliotecas escolares é apostar numa forma diferente de trabalhar. Nas reuniões que fizemos de balanço desta experiência com o referencial no ensino secundário, tivemos a presença de muitos diretores, o que foi extremamente gratificante. E, de facto, o contributo deles em relação ao que podemos fazer em articulação com a biblioteca é algo que nós vamos fazer refletir nesse relatório de avaliação e que esta diretora em particular deixou muito claramente explícito. Como disse, no referencial existem muitos exemplos que já estão publicados e nós queremos publicar bastantes mais. De resto, no balanço da experiência é muito dito que se deveriam publicar mais exemplos e que têm a ver com experiências que envolveram e que têm potencialidade para serem desenvolvidas em contexto de flexibilidade. Por exemplo, esta para o primeiro ciclo, Quem és tu na web, ao nível da literacia dos média.
Por exemplo, esta com português no segundo ciclo, também na área de literacia dos média, jornalista por um dia. Frisos cronológicos para aprender história na literacia da informação. Apresento-me online ainda nos média e com língua estrangeira desta vez. Criação de eventos de leitura na rede social, fãs de leitura no Facebook. Em Educação para a Cidadania, com a colaboração de português que não está aqui, mas no terceiro ciclo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Todas as atividades, basicamente a literacia dos médias, são perfeitamente integráveis também na área da cidadania e muitas vezes na área da filosofia, do português, das línguas e das ciências, como vimos há bocado aquele exemplo. Mais exemplos. Por exemplo, nós gostamos, e tu, no pré-escolar, tem a ver com a apreciação de filmes de animação. Quanto vale a amizade, com português língua não materna. Animais, com português estudo do meio e expressões no primeiro ciclo. Encontro com a publicidade, a minha imagem e os média, com Educação para a Cidadania e português. Escutar com ouvidos de ouvir, também tem a ver com a literacia dos média, tem a ver com questões da cidadania e os refugiados, por exemplo. Roteiro sobre o modernismo, mudar o mundo nas redes sociais. São tudo exemplos que estão publicados quer na publicação do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, quer num site de educação para os média que temos, que se chama Saber Usar os Média. Depois temos também no nosso portal um conjunto de boas práticas publicadas, que se pesquisarmos naquela coluna central e escolhermos articulação curricular, vamos ver uma série delas que facilitam esta articulação, obviamente. E pronto, não vos vou tomar muito mais tempo, só dizer-vos que a Biblioteca Escolar está ao serviço do crescimento pessoal de cada aluno. É assente o trabalho em práticas colaborativas entre professores que depois se querem reproduzidas também para a colaboração entre os alunos. Incentivam projetos que envolvem outras áreas do saber que não são normalmente tão associadas à biblioteca escolar, como as ciências e a investigação. Promove a curiosidade, promove a reflexão e o debate de ideias, o trabalho e também a ocupação dos tempos livres. Cá está outra vez também o espírito experimental, a procura de soluções, o trabalho colaborativo e o uso das tecnologias, dando e fomentando a autonomia dos alunos. E desculpem, mas eu passei que não queria de maneira nenhuma passar. E também as atitudes de cidadania responsável. Por exemplo, isto são só 2 imagens de um projeto que carinhamos muito e que as bibliotecas escolares têm desenvolvido com muito entusiasmo, que é o Miúdos a Votos, que reproduz um processo eleitoral dentro da escola, mas relativamente aos livros, que são aqueles que os alunos consideram os mais fixes. E isto é um processo eleitoral que este ano envolveu 60 mil alunos em muitas escolas do país, e que tem potencialidades imensas de ser trabalhado na área da educação para a cidadania. Portanto, resumidamente, as bibliotecas propiciam tudo isto que eu acabei de dizer e permitem que, de facto, os alunos cresçam com um conhecimento mais sólido e mais articulado com aquilo que são os desafios da vida real e as necessidades que vão ter num futuro que nós não sabemos qual é. Estamos cansados de ouvir dizer que não sabemos, e na verdade não sabemos mesmo, mas eles precisam de ter atitudes, de ter pensamento crítico, de ter capacidade de colaboração, de ter criatividade, de saber resolver problemas. De certeza vão precisar, seja qual for o futuro que tiverem pela frente. Eu agradeço a vossa atenção e passo
a palavra Muito à obrigada. minha colega. Muito obrigada. Teresa. Por ter Teresa.